Nesse vídeo eu queria fazer algo um pouco diferente. Eu queria aqui rasgar com vocês algo que tem tirado meu sono, que tem me incomodado muito, que é a pergunta: por que nós esfriamos? Cara, não é possível que coisas incríveis aconteçam no nosso meio, na nossa vida individual, ou na nossa vida como igreja, e logo depois nós esfriamos, sabe? Nós tivemos alguns meses atrás, em Porto Alegre, um evento gigantesco de evangelismo. Imaginem mais de 2.000 pessoas saindo às ruas, de congregações diferentes de Porto Alegre, indo para proclamar o evangelho nas ruas. Várias curas foram realizadas pelo poder de Jesus através da igreja. Várias pessoas se converteram. Nós tivemos mais de 100 batismos durante aquele final de semana. Isso tudo é muito precioso, mas o que realmente me incomoda, me tira do sono, é o que acontece depois desse tipo de ação. Por que a gente esfria? Por que nós começamos motivados depois de um evento ou de alguma grande movimentação de evangelismo e aí parece que logo depois se esfria, muitos esfriam, e aí aquele desejo intenso de ir para as ruas, de proclamar o evangelho, vários vão parando no meio do caminho. Isso tudo, eu confesso a vocês que começou a tirar o meu sono, e numa das madrugadas, eu acordei de madrugada e pensei, não pode ser, tem alguma coisa que nós não estamos vivendo. Porque a palavra fala em Atos que eles perseveravam, a palavra diz que todos anunciavam o evangelho. Em Atos 4, se eu não me engano, no versículo 31, diz que todos anunciavam o evangelho. Então por quê? Que tantas vezes nós começamos um evento, um movimento de proclamação intensa do evangelho como igreja e logo depois se esfria? Ao longo daquele final de semana, daquele evento, o irmão que estava ministrando, ele disse que cerca de 10% das pessoas que são iniciadas nesse tipo de evangelismo nas ruas, que enxergam inclusive curas e milagres, elas vão e perseveram. 10%, cara, 10%, isso quer dizer que 90% das pessoas que viram milagres, que viram vidas convertidas, elas vão lá e não perseveram. Tem que ter alguma coisa errada que a gente está fazendo, não pode ser que só 10% persevere. Muitas vezes eu já me indignei com o povo de Israel no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles viram o Mar Vermelho ser aberto. E logo depois eles estavam reclamando que eles queriam voltar para as cebolas do Egito. Porque não é possível que o povo fazia isso. Eles viram aqueles milagres, viram as 10 pragas sobre o Egito. Agora, acontece que eu enxergo aquilo, é muito fácil ver na Bíblia e olhar como é que eles podem viver, desistir ou desanimar depois de terem visto tudo aquilo, mas acontece a mesma coisa muitas vezes com a minha vida e com a nossa vida como igreja. E aí naquela madrugada que eu estava falando para vocês, que eu parei e eu comecei a revirar Atos, eu disse, tem que ter alguma coisa aqui que os discípulos eles viviam que possibilitava com que eles perseverassem nessa prática contínua de anunciar o evangelho. E aí eu comecei a anotar cada uma das características da igreja de Atos que eram mais marcantes. Todas as mais marcantes eu comecei a ressaltar e anotar até que uma delas se destacou muito forte. Eles perseveravam unânimes em oração. Existem várias referências no livro de Atos sobre essa perseverança unânime que eles tinham em oração, mas uma referência muito literal é Atos 1,14, fala sobre isso. Mas é interessante em Atos 4, quando a igreja começa a sofrer uma perseguição, ao invés deles se reunirem para orar, para pedirem para Deus que a perseguição parasse, eles, pelo contrário, eles começaram a orar, pedindo para que eles fossem mais intrépidos no anunciar a palavra. E o resultado disso está no versículo 31 do capítulo 4, diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu não sei se vocês já viram isso acontecer na congregação de vocês, de começar um movimento intenso de proclamação do evangelho, seja convidando colegas e amigos que precisam de ouvir de Jesus para um encontro, ou seja, indo ao encontro deles, visitando as casas deles, ou até mesmo indo para a rua proclamar o evangelho, realizar curas e anunciar a palavra. Mas o desafio normalmente, não sei se só aqui, mas eu creio que aí também está em perseverar nisso tudo. E eu realmente creio que para perseverar em anunciar a palavra, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos perseverar unânimes em oração. Isso é uma consequência. Se queremos continuar anunciando a palavra com intrepidez, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida intensa de oração individual e coletiva com os nossos irmãos.
Vocês podem revirar o livro de Atos e ver que em várias passagens mostra como eles perseveravam unânimes em oração. E eu creio que essa é a chave para nós rompermos esses 10%. Essa é a chave para nós sairmos de uma inércia ou desse esfriamento que muitas vezes acontece após nós sermos despertados para essa carga de evangelismo. Nós precisamos romper esses 10% e eu creio que para isso nós precisamos perseverar em oração. A palavra ela nos garante que se nós pedimos alguma coisa conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. Isso está em 1 João 1,14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Anunciar o Evangelho de Deus, isso é de acordo com a vontade de Deus? É claro que é de acordo com a vontade de Deus que a gente anuncia a palavra. Então, se eu pedir em oração e perseverar, pedindo para o Senhor oportunidades para anunciar o Evangelho, Ele vai abrir e vai escancarar portas e oportunidades para que tu anuncie o Evangelho. Curar os enfermos é da vontade de Deus? A palavra nos mostra em vários lugares que é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas e que isso seja uma porta para que elas ouçam do Evangelho. Então, se eu pedir em oração, Senhor, me dá oportunidades de manifestar o Teu poder, de que o Teu poder se manifeste e vidas sejam curadas, Ele vai fazer isso. É da vontade de Deus que eu sirva conforme os dons que Ele me deu? A palavra fala em 1 Pedro, sim, que cada um tem que servir conforme o dom que Deus deu. Então, se eu começar a orar pedindo para Deus, Senhor, me dá oportunidade de servir com os meus dons, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te dar oportunidades para servir com esses dons. A mesma coisa se aplica quando nós temos uma carga, um desejo ardente de que alguma vida se converta, algum colega nosso de trabalho, de faculdade, de colégio. É do desejo, é da vontade de Deus que essa pessoa se converta? A palavra fala que Ele quer que nenhum se perca. Então, se eu orar intensamente, perseverar em oração, clamando para que essa vida se converta, sabe o que vai acontecer? Ele vai te ouvir, isso é de acordo com a vontade dEle, Ele vai abrir oportunidades para que tu testemunhe para essa vida, para que ela seja impactada e ela se converta. Então isso que tem ardido no meu coração, que tem me incomodado, tirado a minha noite de sono, eu imagino que várias vezes você já pensou isso também. Por que é tão difícil perseverar? Por que nós esfriamos? A chave realmente está em nós termos uma vida intensa de oração e muitas coisas vão ser consequência dessa nossa vida intensa de oração, como, por exemplo, estarmos cheios do Espírito Santo e recebermos intrepidez para anunciar a palavra. Eu creio que quase todos os avivamentos da história, se não todos, começaram com um grupo perseverando em oração. Normalmente era um grupo pequeno e normalmente era um grupo de jovens que juntos, perseverando em oração, o Senhor começava a gerar algo novo. E depois o resultado disso foram cidades inteiras ganhas para Cristo. Tem um livro que se chama Por que Tarda? O Pleno Avivamento, que é do Leonard Ravenhill, e esse livro fala essencialmente sobre a importância da oração, da perseverança em oração, seja individual, mas principalmente coletiva, para que um avivamento de Deus se realize onde nós estamos, na nossa cidade, na nossa congregação. Então eu queria te animar com esse vídeo, que se de alguma forma você vê que na sua congregação, ou na sua vida em primeiro lugar, mas também na sua congregação, vocês têm esfriado, ou vocês precisam de um novo de Deus para perseverar, ou vocês precisam que o Senhor desperte um fogo de anunciar a palavra, de proclamar com intrepidez o Evangelho, eu quero te animar e encorajar a perseverar em oração. Começa grupos pequenos de oração, chama irmãos para tua casa para orar, chama aqueles mais próximos. Não começa a pensar agora no desafio de que para que algo grande aconteça, muitas pessoas precisam ser envolvidas. Não, mas começa pequeno, chamando aqueles teus amigos, os companheiros, os discípulos que estão perto do teu convívio. Chama essas pessoas e comecem a perseverar juntos em oração. Mas é importante que se persevere. Não comece a desanimar agora porque oraram uma vez e nada aconteceu, ou porque se reuniram e poucos oraram. Não, é importante que se persevere em oração. Nós vimos um exemplo muito prático disso na nossa casa. Há um tempo atrás tivemos um grupo de oração com alguns adolescentes lá em casa. Alguns deles nos perguntaram, olha, nós queremos começar um grupo de oração, podemos fazer na casa de vocês? E aí nós abrimos a nossa casa, achando que ia ser 1, 2, 3 encontros, e aquele grupo perseverou por mais de 3 anos juntos em oração. E foi interessante que nos primeiros encontros tinham 6, 7 irmãos e foi um desafio muito grande, porque nem todos oravam, ou muitas vezes nós orávamos, ficava um tempo de silêncio, claro, mas essa constância de perseverar toda semana em oração, esse grupo começou a crescer. Chegou um momento que nós tínhamos quase 30 irmãos e realmente quase todos que estavam lá semanalmente oravam, perseveravam e nós começamos a ver frutos. Vidas se converteram desse encontro de oração, vidas foram transformadas. Nós tivemos encontros de oração, inclusive, em que alguns adolescentes trouxeram à luz pecados
e não importava se tinha guri, guria, tudo misturado ali, mas eles confessavam uns aos outros, então muita coisa aconteceu na vida daqueles irmãos. Por quê? Porque semanalmente estavam perseverando em oração. Então comece grupos de oração nas casas, nas faculdades, nos trabalhos, se envolvam em vigílias, façam vigílias ou se encontrem antes dos encontros, dos cultos do final de semana ou depois desses encontros para orar. Se talvez tua congregação já tenha irmãos perseverando em oração, então vai, te une a esses irmãos, mas é importante que tanto você individualmente quanto a igreja, quanto a congregação que se reúne tenha uma vida constante de perseverança em oração. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser abençoadas, muitos frutos vão ser ganhos para Cristo em função disso. Graça e paz sobre a tua vida.